Olá, meu nome é Isaías Torquato e hoje vou estar mediando uma conversa muito importante que precisamos ter. Com o tema As eleições do ano, a importância de eleger pessoas comprometidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, queremos cooperar para que no próximo domingo, o domingo 1º de outubro, cada qual de nós possa ir às urnas para escolher os novos conselheiros e conselheiras tutelares das cidades brasileiras. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este episódio de hoje ele é subsidiado por uma cartilha produzida por dois ativistas da cidade de Goiânia, do estado de Goiás. São eles o Bruno Revolta e o Fabrício Rosa. E eles se inspiraram na campanha desenvolvida pelo site ou pela página aeleiçãodoano.org. Esse trabalho tem a finalidade de instruir as pessoas na melhor escolha da representação eleitoral de pessoas candidatas ao Conselho Tutelar, considerando a importância de defender a democracia, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes e orientar no sentido de escolher pessoas desvinculadas de compromissos religiosos, mas sobretudo na perspectiva de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Você sabia que é ano eleitoral? Eu também não, então não se sinta tão mal. 1º de outubro, em quem você vai votar? Se você não sabe, então vai logo procurar. Você quer conhecer bons candidatos e candidatas a Conselho Tutelar? Chama lá no site aeleiçãodoano.org. Para nos ajudar nesta reflexão, contamos hoje com Thalita de Oliveira, ela que é assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, com formação em psicologia e mestranda em políticas públicas para crianças e adolescentes pela Universidade de Brasília, moradora de Santa Maria, Distrito Federal, e atua por direitos de crianças e adolescentes desde os seus 16 anos. As boas-vindas, Thalita. Seja muito bem-vinda a esse podcast e é um privilégio para a gente poder conversar com você sobre essa temática tão importante. Oi, Isaías, Oi para todo mundo que está escutando esse podcast. Estou muito feliz com esse convite para falar desse tema que é tão importante, que é a eleição para conselheiros tutelares, que é esse equipamento, o conselho, ou esses sujeitos do sistema de garantia de direitos tão importante para a promoção, proteção das nossas crianças e adolescentes, no nosso país. Então, fico grata pelo convite. Thalita, primeiro eu queria saber um pouco da tua trajetória, mas uma observação que se destaca na tua apresentação é que você participa de movimentos e organizações sociais do direito da criança e do adolescente desde os seus 16 anos. Como foi que você chegou nesse lugar? Como foi que você ocupou esse lugar de defesa de direito de crianças e de adolescentes? Muito interessante você me perguntar sobre a minha trajetória, que eu tenho muito orgulho dela, mas ela foi muito importante, inclusive para não precisar, acionar o Conselho Tutelar, assim. E eu sou, como você apresentou, eu moro em Santa Maria, uma periferia do Distrito Federal. Eu cresci nessa periferia e a minha mãe e meu pai eles são do Ceará, vieram para cá para trabalhar. E a minha mãe é trabalhadora doméstica, meu pai é auxiliar de serviços gerais. Então a minha vida sempre foi uma vida muito simples, com acesso escasso a algumas coisas, Mas eu já nasci em 93, então já nasci com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu acessei alguns direitos que meus pais não acessaram. E na escola ainda, eu participei de um processo de conferência, quando eu tinha 11 anos, da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Aí eu comecei a participar desses espaços, de proposição para as políticas públicas, mas muito nessa área de juventude e meio ambiente. E com 15, 16 anos, eu comecei a participar de processos, de alguns projetos de formação política do INESC,
e do Centro Salesiano, né, do Adolescente Trabalhador, que é o CESAM. E a partir daí me apaixonei pelo tema dos direitos da infância e adolescência, né? Então fiz muitas representações, representando o DF, também outros em representações nacionais. Eu fiz parte do primeiro comitê de adolescentes que organizou, ajudou a pensar a nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e hoje se tornou um comitê consultivo dos conselhos de direitos, né, de adolescentes. Então, o Distrito Federal tem esse comitê, o CONANDA tem esse comitê, que é o Conselho Nacional, né, muito pela nossa incidência naquele período que a gente falava assim, a gente não quer estar só na conferência, pensando na conferência, né, a gente quer pensar também as políticas públicas, contribuir para as políticas públicas. Então, eu me envolvi no movimento de crianças e adolescentes, né, pelos direitos de crianças e adolescentes, muito porque eu participei de processos formativos nessa área. Formação em direitos humanos, em cidadania e de projetos de organizações da sociedade civil que integraram com as escolas públicas, né? Então, poucas pessoas vão ter acesso a esse tipo de projeto, porque não é uma política pública. Apesar da gente ter leis, né, planos planos e programas, né, como o Programa Nacional de Direitos Humanos, que trazem diretrizes para que a pauta dos direitos humanos seja de fato trabalhada nas escolas, né, na política de educação, pensando na política de educação. Mas a gente não tem isso hoje efetivado nas escolas, né? A gente não está necessariamente discutindo direitos humanos, participação política, e isso foi muito essencial na minha trajetória, né? Se eu estou hoje onde eu estou, se eu consegui passar no vestibular, se eu estou como mestranda, é muito porque desde adolescente eu fui entendendo a importância da participação política, a importância de estudar, porque era o que eu tinha, era o que meus pais podiam me oferecer, né? Então, eu trabalho desde muito nova, desde 16 anos, eu comecei a trabalhar como aprendiz, antes eu já dava aula de reforço, mas a minha vontade sempre foi trabalhar, porque eu queria contribuir com a minha família, nas contas, dar uma vida melhor para minha família, sempre esse foi o meu sonho, e que é o sonho que eu vejo nos adolescentes, nos meninos e nas meninas com quem a gente trabalha aqui no INESC, né? No projeto ONDA, que é um projeto de formação política, direitos humanos, orçamento, gênero, raça, e sistema de garantias de direitos, também a gente, né, está dentro desse escopo, com meninos de escolas públicas de periferias aqui do Distrito Federal. E aí, naquele tempo eu sonhava isso, e hoje eu vejo muitos meninos, né, empobrecidos, meninas e meninos negros, também sonhando com trabalhar, porque o trabalho, a gente acredita, né, que o trabalho vai dar essa possibilidade de uma vida melhor para a gente. E isso é muito, na verdade, muito cruel, né, que algumas crianças e adolescentes sonhem com o trabalho, sendo que outras, de outros grupos, de outras classes sociais, vão ter outros tipos de sonho, vão poder sonhar outros sonhos, né, para muito além do trabalho. Então, porque eles não têm a necessidade de mudar a vida da família, porque já vivem uma vida tranquila, já acessam o básico que muitos de nós, né, periféricos, não acessamos. Então, a minha trajetória vem daí. Então, a partir da educação, a partir da participação política, eu entendi a importância de pesquisar o mundo e de mudar o mundo, né? Mudar nossas realidades, mesmo que seja começando pela nossa comunidade, para que as coisas aconteçam. Uma pergunta bem necessária neste momento, sobretudo para aquelas pessoas que não conhecem o papel e a finalidade dos conselhos tutelares, eu queria saber de ti, o que fazem os conselhos tutelares? Quais são as responsabilidades dos conselhos tutelares e qual é o papel das conselheiras e dos conselheiros tutelares que serão eleitos a partir do próximo domingo? O grande objetivo do Conselho Tutelar é garantir que as crianças e adolescentes estejam acessando os seus direitos, né? Então, que os direitos das crianças estejam sendo cumpridos.
Então, se o Conselho Tutelar é esse grande guardião, assim, das crianças e adolescentes nesse sentido, de fazer acontecer a lei, é muito importante que a gente escolha candidatos e candidatas, né, que a gente eleja pessoas que são comprometidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e com os direitos da criança e do adolescente como um todo. A gente, às vezes, recai em situações de que tem conselheiro que nem sabe o que é o Estatuto. Ou tem um entendimento, às vezes agora com as provas, vão ter que estudar, né, sobre o Estatuto, mas tem um entendimento muito equivocado do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a gente visualiza muito no senso comum de que o Estatuto passa a mão na cabeça dos meninos, que o Estatuto é para defender bandido, e isso são estereótipos criados, muitas vezes sem nem a gente ter lido a lei, sem saber o que está descrito na lei, né? Porque a lei, ela fala de todos os direitos que a criança e o adolescente têm. Porque por muito tempo, né, até 1988, criança e adolescente não eram sujeito de direito. A gente teve que fazer muita luta política, disputar muito espaço, né, na Constituinte, para poder garantir que crianças e adolescentes também entrassem como sujeitos, né? E aí o Conselho Tutelar precisa garantir que todos esses direitos que foram conquistados ali estejam acontecendo na vida dos meninos e das meninas, ali no seu território. E aí, como que a gente faz para fazer essa escolha? É entender se o seu candidato buscar saber, né, o que o seu candidato sabe sobre os direitos da criança e do adolescente, o que o seu candidato sabe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, como que o seu candidato percebe a infância e a adolescência, que às vezes o entendimento do candidato da candidata é um entendimento estigmatizado do que é a infância, do que é a adolescência, porque o candidato e a candidata precisam entender que são diversas infâncias e adolescências, né, que vão ter territórios, vivências diferentes, que a vivência para os meninos e para as meninas negras é diferente para as vivências dos meninos brancos, dos indígenas, que a vivência de meninos com deficiência é diferente, que a vivência das meninas é diferente. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados, que existem crianças e adolescentes que têm uma orientação sexual diferente, né? Ou que tem um gênero que não está dentro do padrão colocado pela sociedade, isso existe. Tem uma religião que está fora também do que é padrão também, né? Então, isso precisa ser respeitado, o conselheiro tutelar tem que ter essa dimensão, né? E esse entendimento de que o seu comportamento não é um comportamento a partir dos seus ideais de fé, dos seus ideais políticos, partidários, não. O seu comportamento tem que ser para garantir o Estatuto da Criança e do Adolescente funcionando, né? Então, se ele recebe um caso de uma menina, de um menino, de uma religião, por exemplo, de matriz africana, ele vai acolhê-lo respeitando a fé daquela família, daquele adolescente ou daquela criança, né? Porque a gente vê muitos casos de ter conselheiros que desrespeitam essa fé, desvalorizam, né? Que querem fazer um tipo de convencimento como se o erro ou a vivência de violência da criança estivesse relacionado a isso, né? A fé. Ou então aspectos mesmo de racismo religioso, de algum aspecto do adolescente. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora de a gente pensar o conselheiro. Então, para a gente não incorrer no risco de eleger pessoas que, em vez de proteger, vão violar direitos de meninos e meninas, a gente precisa estar muito atento. E atento para quem a gente vai votar e atento para votar, porque muita gente não vota. Muita gente não sabe o que é o Conselho Tutelar, né? Que existe o Conselho Tutelar. E a gente precisa fazer muita incidência, mobilização para que as pessoas votem e dizer o tanto que é importante essa eleição, né? Porque a gente tem muito foco nas eleições presidenciais, para o executivo, para o legislativo, mas dá pouca importância para a eleição de Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar para criança e adolescente uma eleição central.
né? Porque se é a porta de entrada para a garantia de direitos. O Conselho Tutelar ele não vai funcionar sozinho, obviamente, mas ele é a porta de entrada se o menino tiver alguma violação ou para prevenir também violações de direitos, né? Para prevenir violações e para lutar, e por isso que precisa ser um conselheiro implicado com a política da infância e adolescência, porque é um conselheiro que precisa ser atuante na construção da política, e é uma das funções formais do Conselho Tutelar mesmo, que em lei, que é os conselheiros participarem da elaboração das políticas públicas, porque eles estão no território, e por isso a importância de ser um conselheiro do território, porque conhece as especificidades, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso para saber se realmente é do território e se a pessoa ela é envolvida com o movimento de primeira infância, né? Nesse processo de discussão, ou se é simplesmente alguém que tem um interesse pessoal ou um interesse coletivo que não tem como central os direitos da criança e do adolescente. Então a gente tem que estar muito atenta a isso, porque às vezes a gente quer votar numa pessoa, eu conheço essa pessoa porque é da minha igreja, ou porque é do meu partido, ou porque é de um coletivo que eu conheço, mas se a pessoa, às vezes até tem boas intenções, mas se ela não conhece como funciona o sistema, ela não conhece sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, se ela tem uma postura conservadora que corre no risco de violar direito, não é essa pessoa com perfil para ser conselheiro tutelar. É importante a gente definir as nossas escolhas e o nosso voto no próximo domingo, 1º de outubro, compreendendo que a escolha deve ser pelas crianças. O nosso voto deve ser em defesa das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, é muito importante definir o papel das conselheiras e dos conselheiros tutelares, o papel do conselho tutelar. É fundamental, exatamente para garantir a defesa desses direitos, que a nossa escolha possa ser desvinculada cada vez mais de ideologias conservadoras, de comportamentos conservadores ou de uma perspectiva moralista, né? Antes seja pautada pelo critério da ética humana, pelo critério do respeito às diferenças, às diversidades, às muitas formas e muitos jeitos de ser crianças e adolescentes a partir das referências das mães, dos pais, de pessoas cuidadoras e, sobretudo, do âmbito seguro que precisa ser a casa, independente da configuração familiar. Muito importante divulgar um site que é a Eleicão, né, sem o cedilha, eleicandoano.org, que é uma plataforma criada por algumas organizações e movimentos pelos direitos da criança e do adolescente, com esse intuito de cadastrar candidaturas que são comprometidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também candidaturas mais progressistas, né, que respeitam as diferenças, as diversidades, que tem esse olhar para as diversidades também, que vai considerar as especificidades dos meninos e das meninas. Então, esse é um site super importante para a gente dar uma olhadinha, verificar se tem na nossa cidade, se tem algum conselheiro que assinou também o site, que se comprometeu com o estatuto. Pode ser uma baita ajuda para quem ainda não tem uma candidata ou um candidato realmente comprometido com o ECA. Você sabia que é ano eleitoral? Eu também não, então não se sinta tão mal. 1º de outubro, em quem você vai votar? Se você não sabe, então vai logo procurar. Você quer conhecer bons candidatos e candidatas a Conselho Tutelar? Chama lá no site aeleiçãodoano.org. Sobre a função do Conselho Tutelar, né, seu papel e as responsabilidades, é importante mesmo a gente trazer comunicar um pouco, né, qual que é essa função, quais são essas funções, porque a gente tem muito um estigma, no diálogo com os adolescentes mesmo, com os quais eu trabalho aqui, né, no projeto Onda, nessas formações políticas, a gente tem discutido o sistema de garantias de direitos com eles. E um dos equipamentos do sistema é o próprio Conselho Tutelar, né? E aí a gente pergunta o que eles entendem sobre o Conselho Tutelar, e muitos têm um medo do Conselho Tutelar, né? Tem um entendimento de que o Conselho Tutelar vai tirar
a criança da família, se a família não tratar a criança como deveria, ou se acontecer alguma coisa. Então tem muito um receio de que o conselho tutelar serve para tirar o adolescente da família e encaminhar para o governo, né? Como era a vivência de muitas meninas e meninos na época do Código de Menores, antes do Estatuto, em que as crianças mais pobres, crianças negras, se estivessem na rua sem, né, sem um adulto, principalmente, eram pegas, né, pelo Estado, e o Estado colocava como se a família não tivesse condições de criar aquela criança simplesmente por uma questão financeira, enfim. E então a gente já avançou nisso hoje. As famílias mais empobrecidas têm o direito de ficar com seus filhos e o Estado tem o dever de garantir que essa família tenha condições materiais, né, para criar essa criança. Então, a função do conselho é justamente acolher as crianças, os adolescentes, suas famílias, ou acolher qualquer denúncia, seja de outros cidadãos, em relação a alguma violação de direito que uma criança esteja sofrendo. Por exemplo, se um menino está em situação de trabalho infantil. Se a gente vê um adolescente, uma criança em situação de trabalho infantil, o conselho pode ser acionado e ele deve fazer uma inspeção, né, fazer uma visita no local onde a criança foi vista trabalhando, e ela vai fazer essa análise e dar os devidos encaminhamentos. Então, geralmente, ele faz esse primeiro atendimento, essa primeira visita e encaminha para os órgãos ou os equipamentos de competência necessários para, né, seguir aí, para garantir que essa criança saia dessa violação. Então, ele acolhe e encaminha. Então, uma das funções deles também é acionar as outras políticas públicas, né? Então, se tem uma demanda de saúde, ele pode acionar a política de saúde, ele pode acionar a política de educação, né? A política de assistência social. Então, isso é muito importante também, é uma função muito importante do conselho, e ele também acolhe as famílias. O conselheiro, ele tem que ficar atento se uma criança, se ele receber uma notificação, às vezes recebe notificação de alguma unidade básica de saúde, que a criança está sem certidão de nascimento, o conselheiro tem que ir atrás, requisitar essa certidão de nascimento ou a certidão de óbito, né? Mas além de o conselheiro ser responsável por acolher, né, as denúncias ou receber um adolescente, uma criança que vivenciou uma violência, uma violação, seja receber a partir dos equipamentos públicos ou a família levar ou o adolescente ir até o conselho, ele também tem a função de prevenir essas violências, né? Isso acontece menos porque, como a gente tem uma demanda muito alta de violações de direitos, acaba que os conselheiros, quem é comprometido, porque a gente ainda tem isso, né? Tem muito conselheiro que não é comprometido e não faz o trabalho que deveria fazer, então acumula para quem faz, e aí recebe muita demanda, e essas demandas às vezes são muito represadas, né? Então a gente tem filas e filas de adolescentes, por exemplo, que estão fora da escola, que estão sem matrícula, e que o conselho não está dando conta de tudo porque tem, enfim, milhões de demandas. É necessário que o Estado garanta que os conselhos funcionem, que tem espaço adequado, equipamentos adequados para o funcionamento, né, estrutura adequada para o funcionamento dos conselhos, além de a gente ter os profissionais que de fato estejam comprometidos, né? Então, esse é um ponto. Então, o conselho também tem essa função de prevenir, então, de fazer ações, de fazer diálogos com a comunidade, com a escola, com os profissionais, né? Estar atento para que as violações, para evitar as violações. Só que, na prática da realidade, muitas vezes o conselho acaba recebendo muito mais as demandas já de violações, e que essas violações podem ser violações que a família cometeu, pode ser violações que o próprio Estado cometeu também, né? Então, ou que a sociedade cometeu. Então, a violação não vem só de uma via, né?
Muitas vezes o nosso estigma sobre o conceito tutelar está muito na lógica de a família cometeu um abuso, ou a família está negligenciando, e não é só isso. Às vezes o menino estar fora da escola é uma omissão também do Estado. O Estado tem que responder também por que a criança está fora da escola, por que a criança está sem se alimentar, a criança está passando fome. Então, qual que é a responsabilidade do Estado também em relação a isso, se a família não tem uma renda, por exemplo, fixa, mensal, né? Ou se a criança está em situação de trabalho infantil, de quem que é a responsabilidade, né? Muitas vezes a gente joga a responsabilidade muito para a família e tem uma corresponsabilidade aí que é importante também. E a nossa responsabilidade como cidadãos, como sociedade, de estar atenta, de denunciar essas violações também, isso é super importante para o conselho também funcionar, né? O conselho vai funcionar muito a partir das denúncias também. Ele precisa fazer essa atuação mais ativa, mas demanda muito da gente também se movimentar e fazer as denúncias. E uma outra função, né, dos conselheiros, que não é menos importante, é a atuação, como eu já disse isso, né, a atuação do conselheiro na elaboração das políticas públicas. Isso também está colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça. O conselheiro realmente tem essa atribuição de participar ativamente das reuniões de conselhos de direitos, de participar dos processos de discussão na comunidade, de discussão de políticas, de conferências, das redes sociais locais, comunitárias, né? Essa é uma função importantíssima, porque se o conselho está no dia a dia da vivência ali das crianças e dos adolescentes, entendendo quais são as violações que estão acontecendo, ele vai ter um papel central nessa discussão, nessa elaboração da política. Ele vai entender qual que é a demanda para a comunidade, né? Então, essa é uma função essencial e que muitas vezes também os candidatos e as candidatas não entendem essa função. E aí é preciso a gente ficar atenta e atento para cobrar esse papel também, né, do conselheiro. Thalita, nos ajuda a conhecer a história do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a importância desse documento para a defesa, para a implementação de políticas públicas em função da criança e do adolescente? E como se deu a construção deste documento que é tão imprescindível e necessário para a sociedade? Muito legal essa pergunta, porque o Conselho Tutelar ele surge inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a Lei 8.069 de 1990, e o ECA, né, que é o Estatuto, ele nasce muito para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que traz pela primeira vez as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, porque até então eles eram objetos, né, eram considerados objetos, tratados inclusive como objetos pelo Estado, pela família, pela sociedade, e isso inclusive tem resquícios, né, até os dias atuais. A gente não entende os meninos e as meninas com potência para participar, para se integrar, para contribuir, para opinar. Então, isso é vê-los como objetos e não como sujeitos ainda, mas a gente avançou muito nisso já, porque muitos meninos e meninos, principalmente de grupos específicos, né, eram muito violentados pelo Estado, pela família, e isso era natural para aquele período, né, era normal. E era possível, muitas das violências eram inclusive garantidas por lei, né? Então, as legislações antes do Estatuto, né, a de 1927, que é conhecida como Código de Menores, ou Código de Melo de Matos, eram legislações que atuavam a partir de uma situação irregular, ou seja, com crianças e adolescentes que aí eram chamadas de menores, né, não de crianças, menores que ou estavam numa situação de muito empobrecimento, né, de uma situação de não acesso aos direitos, e aí o Estado tutelava muitas vezes essa criança, ou ela ia para um abrigo, ou o que acabava sendo oferecido era uma assistência, que era, na verdade, um assistencialismo, né?
por meio, principalmente das instituições filantrópicas, né, daquele período, que muitas eram de igreja mesmo, então impunham também aquela fé daquela instituição, né? Então era algo muito violento, muitas vezes tiravam realmente as crianças de suas famílias com essa justificativa de que a família não tinha condições de criar, mas aí se tirava a responsabilidade do Estado nesse sentido. E as crianças que cometiam algum delito, algum ato infracional, elas eram aprisionadas, né, nas conhecidas FEBEMs aí, elas eram aprisionadas sem nenhum tipo de respeito, de tratamento humano desses meninos, dessas meninas, né? Então isso muda muito, só que eram meninos negros, periféricos, né, considerados vagabundos, vadios naquele período e não vistos como sujeitos que estavam vivenciando uma violência. Então essa perspectiva muda totalmente com o Estatuto, porque o Estatuto da Criança vai dizer o quê? A gente vê a criança e adolescente como um sujeito em sua integralidade, ou seja, a gente precisa garantir a proteção integral. Então não adianta eu cobrar de um menino que ele respeite a sociedade, os valores, não sei o quê, se ele não está com seus valores, com seus direitos garantidos, né, com a sua vida, com a sua humanidade respeitada. Então o Estatuto vem para dizer, esse menino tem que ter acesso à alimentação, acesso à saúde, acesso à vida, né, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária, que isso é super importante. Então hoje a criança só vai sair da guarda da família se realmente ela estiver vivendo uma violência por aquela família e não tiver um outro grupo da família que possa acolhê-la com segurança, né? Antes, o simples fato de a família não ter condições de sustentá-la era motivo para ela ir para algum abrigo, né, chamado de abrigo naquela época. E hoje não. Hoje o Estado tem a obrigação de garantir o sustento dessa criança, né? Então é a alimentação, é a renda da família, para que essa criança esteja acessando o básico e não precisa sair da guarda da família, que é super importante. Então, e o Estatuto avança no sentido da proteção integral, que é acessar um adolescente, uma vez em nossas oficinas falou isso, né? O que é a proteção integral? É acessar todos os direitos o tempo inteiro. Então isso é a proteção integral, né? Que os meninos, todas as meninas, todos os meninos tenham seus direitos garantidos. Então ele precisa garantir que ele tenha acesso às vacinas, para ter saúde, que tenha acesso à alimentação, mas não é qualquer alimentação, é uma alimentação saudável, é uma educação de qualidade, né? Uma educação que considere as especificidades, a realidade de cada território. Então, tudo isso o Estatuto inova, né? E traz esses sujeitos como prioridade absoluta, que é central também no debate. Então, não é só que eles viraram sujeitos de direitos pela lei, eles também são prioridade para a elaboração das políticas e para a execução do orçamento e das políticas públicas, né? Então, isso é central também, porque é um grupo que vai ser essencial para o desenvolvimento da sociedade, né? A gente garantir esses direitos desde pequenininhos até a juventude e acaba garantindo o direito de toda a população quando você garante também direito de criança e adolescente. Importante mencionar também, né, que o Estatuto ele foi elaborado por muitas mãos ali naquele período de constituinte, de mudança, né, de legislativa. A gente estava construindo uma nova perspectiva, né, assim, naquele período, que incluía também os direitos de crianças, e aí foram muitas organizações da sociedade civil, movimentos, articulações pelos direitos de crianças e adolescentes envolvidas nesse processo, inclusive crianças, adolescentes também, que faziam parte principalmente do movimento ali de meninos e meninas de rua, e participaram ativamente desse processo de construção, né? O INESC também fez parte dessa construção naquela época, não comigo, óbvio, eu não era nascida ainda, mas foi um processo muito importante, né? Uma conquista importante. O Estatuto é uma das leis mais avançadas do mundo até hoje.
Foi a primeira lei que trouxe criança e adolescente aqui na América Latina como prioridade absoluta, né, nessa perspectiva de proteção integral, dialogando muito ali com a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Declaração, né, também pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram documentos internacionais importantes para o avanço dos direitos de crianças e adolescentes, e que o país, né, que o Brasil aderiu, e isso também se reverberou ali nos nossos marcos legais, né? Então, muito importante a gente conhecer. Gente, conheçam o Estatuto, leiam o Estatuto, vocês vão ver o tanto que é bonita a lei, né? Quanto que a lei traz aspectos que, se esses aspectos fossem garantidos na vida de todas as meninas, sabe? De todos os meninos, das nossas comunidades mais empobrecidas, a gente veria que o mundo seria muito melhor se esses direitos estivessem sendo acessados por todas elas. E respeitando, né, suas vivências, respeitando suas especificidades, seus modos de ser no mundo. Então, a gente tem aí uma forma, a gente tem uma receita de como fazer com que a nossa vida em comunidade seja melhor, mas a gente só não está fazendo, né, acontecer. E o Estado é muito responsável por isso, que as famílias também estão em sofrimento, né? As famílias também muitas vezes são violadoras de direitos, mas elas também estão tendo seus direitos violados quando elas não acessam direitos. Então, garantir o direito da criança é também garantir o direito das famílias, portanto, é garantir o direito de todas nós, né, de todas as pessoas. E depois das eleições, como é que a gente pode monitorar, como é que a gente pode acompanhar a sociedade, nós, pessoas eleitoras que escolhemos adequadamente a nossa representação em defesa do direito das crianças e de adolescentes, como é que a gente pode acompanhar de perto o desenvolvimento desse trabalho? Como é que a gente pode acompanhar de perto as conselheiras e os conselheiros tutelares? E como a gente pode ampliar cada vez mais a participação popular, a participação social de todas as pessoas neste espaço, nesse instrumento político necessário para a nossa caminhada de garantia de políticas públicas para as crianças e adolescentes, não é? Como que a gente faz para monitorar, né, o trabalho, assim, se os conselheiros estão de fato atuando como deveriam atuar? Eu penso que vai depender muito de cada comunidade, né, de cada município. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um grupo que a gente chama de rede social e comunitária, né, de cada cidade aqui, de cada região administrativa, que reúnem os equipamentos públicos, tanto os equipamentos públicos como organizações da sociedade civil, pessoas da comunidade, para dialogar sobre as questões da comunidade, sobre as problemáticas, o que a gente pode fazer em comum para mudar essa realidade, né? E, geralmente, a ideia é que os conselhos tutelares também participem, os conselheiros participem dessas reuniões. Então, é nesse espaço que a gente consegue ouvir um pouco do que tem vivenciado, tanto os conselhos nas suas dificuldades, mas também escutar a comunidade e os equipamentos, as instituições sobre o funcionamento do conselho, né? Assim, o Conselho tem respondido às demandas, né? Então a gente tem visto aqui, por exemplo, em Brasília, no Distrito Federal, que em muitos lugares o Conselho tem deixado muito a desejar, né? De não conseguir responder às demandas ou de ter muita demanda mesmo. Às vezes os conselheiros simplesmente somem. Então, o que eu sugeriria é que a gente participe desses espaços de participação em que tem outros equipamentos envolvidos para a gente escutar, entender o que está acontecendo para poder cobrar, porque a gente pode abrir ouvidorias, né, fazer denúncias também do Conselho Tutelar, né, do não funcionamento do Conselho Tutelar, mas a gente também pode visitar o Conselho, né, para ver como que tá. Às vezes vai estar muito cheio, mas a gente pode visitar o Conselho, conversar, saber como que tá a situação da comunidade, né, apoiar, fazer as denúncias que se você viu alguma criança sendo violada,
você percebeu, se você sabe, não deixe de fazer a denúncia para o conselho e esperar essa resposta e cobrar a resposta do conselho, né? Cobrar o encaminhamento do conselho. Isso é muito importante para a nossa sistemática como cidadão mesmo, né? Com nosso comprometimento, né? Isso é um comprometimento nosso como cidadão. A gente realmente precisa estar atento e atenta nesse sentido. Então, eu acho que essa é um pouco a forma de monitorar os conselhos, né? Eu acho que vai ter, talvez, plataformas, alguns outros espaços de participação, o próprio Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, né, tem em muitos municípios, é um espaço também para esse monitoramento, para saber se a política está acontecendo, está sendo efetivada e se o conselho está respondendo também. Então, procurar esses espaços de participação para entender um pouco se o conselho está respondendo bem ou não, né, às demandas da comunidade. Por último, Thalita, como o Radar Direitos Humanos é um podcast ligado à Diocese Anglicana de Brasília, e a gente tem como premissa a defesa de direitos humanos, como o próprio nome diz, né? A promoção, a ampliação de direitos humanos, eu queria te fazer uma pergunta que para a gente ela é muito emblemática e importante e necessária, que é como deve ser o comportamento, como deve ser a colaboração de movimentos e organizações religiosas, de movimentos de fé, em relação à defesa de criança e de adolescente, em relação às eleições dos conselhos tutelares, e em relação também de ampliar o acesso das pessoas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Isaías, muito legal assim, você perguntar isso, porque eu acho que a gente tem feito uma discussão sobre como, né, muitas igrejas, muitos espaços religiosos têm se utilizado também da fé das pessoas ou desse espaço mesmo institucional que tem uma importância, né, na comunidade para elevar candidaturas de pessoas, de candidatos a conselheiros que são dessa instituição, que participam desse movimento religioso, né, dessa organização religiosa. E não tem problema que as pessoas tenham a sua fé, que os conselheiros tenham a sua própria fé, né? O problema é quando a fé ela é utilizada, essa fé é utilizada para promover aquela candidatura, ou esse sujeito, a partir da sua fé, desrespeita as outras diversidades, seja de fé, seja de orientação sexual, de gênero, de raça, por conta, baseado nessa crença, ou nessa fé aí religiosa, né? E como eu cresci na Igreja Católica, minha formação foi toda católica, e eu tenho muito respeito, né, a essa minha construção dentro desse espaço. E eu acho que as igrejas têm um papel, os movimentos de fé como um todo, e as religiões têm um papel central para a eleição dos conselheiros, porque são espaços que alcançam muitas pessoas, né? Espaços que são respeitados, né? Que os seus líderes são respeitados. Então, a gente ter esses líderes falando da importância dessas eleições, falando da importância de conhecer o estatuto, né, do respeito aos direitos de crianças e adolescentes, que esses líderes sejam, não só os líderes, né, mas todas as pessoas que comungam dessa fé, se elas entendem qual que é a concepção de proteção integral, por exemplo, qual que é a importância de considerar as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, isso já vai ser muito essencial para a sociedade, vai contribuir muito para a sociedade, né? Inclusive de mudar paradigmas que estão imbricados na gente, né? De ver a criança como esse objeto, de ver a criança como não podendo contribuir, de ver a criança ou adolescente nesse aspecto do não sujeito, e isso incorrer em várias violências, né? Porque às vezes as violências acontecem com as crianças muito facilmente porque as pessoas entendem que ela está passível mesmo de sofrer violência.
como se não fosse uma violência, porque ela é criança, né? Então, é super importante que os movimentos de fé façam essas mobilizações. Votem em conselheiros que respeitem os direitos de crianças e adolescentes. Esse é o mais importante, que respeitem, que entendam e que compreendam também a questão das diversidades e estejam atentas a isso, né? Porque a gente tem visto muitos conselheiros cometendo violações, violentando crianças. Então, uma criança que ela é abusada, ou ela teve uma vivência, ou ela é LGBT, por exemplo, ela não pode, o conselheiro não pode encaminhar ela para que uma igreja faça um processo de cura dessa criança, sabe? E isso tem acontecido muito no país. Então a gente tem que abominar isso, né? E erradicar esse tipo de situação. E para isso a gente precisa eleger conselheiros que que entendam o país numa perspectiva progressista, que significa a gente acabar com os tabus da nossa sociedade, com os racismos, com os sexismos, com todas essas violações, homofobias, né? E entender que as pessoas são pessoas, todos nós somos sujeitos de direitos e merecemos esse respeito, esse acolhimento e acessar os nossos direitos, né? Então a igreja, e não só a igreja, mas todas as religiões vão ser muito importantes nesse processo de construir um país melhor, e isso perpassa por a gente ter conselheiros comprometidos com o ECA. Thalita, eu agradeço a sua participação conosco hoje no Radar Direitos Humanos e gostaria de ouvir tuas considerações finais, ou se ainda não colocamos alguma pergunta ou alguma questão que você compreenda ser importante abordar neste momento, fique à vontade. Eu quero só agradecer, né, por esse espaço, dizer que a gente tem vivido um momento muito delicado, né, gente, muito difícil em termos de garantias de direitos, né, para toda a população, mas especificamente para crianças e adolescentes, que eu acompanho a execução do orçamento da União, por exemplo, para esse público, e a gente tem visto como nos últimos anos foi um terror, assim, né? A política foi desestruturada, o orçamento foi desmontado mesmo, então a gente perdeu muito recurso e não teve tanta execução. E aí a gente vê a situação de vários meninos em situação, né, milhões de meninos em situação de trabalho infantil, meninas e meninos sendo violadas, né, sofrendo violência, seja física, sexual, tudo aumentou, né, todos os indicadores dessas violências aumentaram, né, nesses últimos anos, crianças e adolescentes em situação de fome, insegurança alimentar, pobreza. E para mim isso é muito triste, né? Eu nasci com o Estatuto da Criança e Adolescente já em vigência, então não imaginava um tamanho retrocesso. Na verdade a gente queria avançar, tinha muita coisa para avançar e a gente retrocedeu. E aí só que tem possibilidades, né? Dentro dessas tristezas. E aí as possibilidades é a gente agir em coletivo, em se organizar, e uma delas é votar para conselheiro, para conselheira no dia 1º. A gente tem que votar. A primeira coisa é essa. E a segunda é votar em conselheiros comprometidos. E quando a gente fala comprometidos com o ECA, significa que são comprometidos com os sonhos, né? Os sonhos de cada menino e cada menino. Porque, como eu já disse, tem menino que não está nem sonhando. Tem menino que sonha em trabalhar. Então é esse o sonho que a gente quer para nossas crianças, né? Qual que é o sonho das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Então a gente precisa possibilitar. E o conselheiro é central nisso, um conselheiro comprometido é central nisso. Possibilitar que todas as meninas, todos os meninos, sejam meninas, meninos brancos, negros, indígenas, periféricos, do campo, da cidade, com deficiência ou não, que seja LGBT, todas as crianças e adolescentes acessem, possam sonhar. E para elas sonhar, elas têm que acessar os seus direitos. Elas têm que estar com seus direitos garantidos, né? Então, que a gente vote em conselheiros e conselheiras que busquem garantir os sonhos das nossas meninas e nossos meninos brasileiras e brasileiros. Tá bom? Muito obrigada, gente.
Espero que eu possa ter contribuído um pouco aqui com o debate. Um beijo grande para todo mundo. Este foi mais um episódio do Radar Direitos Humanos, com o tema As eleições do ano, a importância de eleger pessoas comprometidas com o Estatuto da Criança e Adolescente para os Conselhos Tutelares. E hoje nós contamos com a presença de Thalita Oliveira, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, com formação em Psicologia e mestranda em Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes pela Universidade de Brasília. A você que nos acompanhou até o momento, a nossa gratidão e até o nosso próximo episódio. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Fiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.